E aí, pessoal, então vamos pegar a parte 3 do vídeo que a gente fala do renascimento das cidades, né? Houve um período específico na Idade Média, na Idade Média Central, em que há uma melhoria nas técnicas de produção. Isso aí, passados-se muitos anos com observação, logicamente, que nós vamos ter toda uma visão ali voltada a essa questão de tornar o tempo mais utilizado e trazer dele, com certeza, maiores benefícios. Agora, lembrem-se que tem duas classes aí dentro do feudo, né? O servo, muito preso à terra, e o vilão, ou esse dono de alódio, que é um arrendatário. Ele arrenda a terra, ele paga uma quantia, ou em espécime, ou em ouro, ou em algum bem, para o senhor, e utiliza e administra parte da terra. Bom, esse dono de alódio, esse senhor aloidal, ou seja, que tem uma terra dentro do feudo, ele começa então a ter melhorias na produção com a aplicação de técnicas básicas. O uso do arado, o uso do cavalo, né, como tração animal, o uso do próprio esterco, as sementes duplas ou triplas jogadas nas covas. Isso tudo permite que haja um aumento da produtividade. Esse aumento, então, leva ao surgimento de excedente, e esse excedente é o seguinte: você paga as suas obrigações todas, ainda sobra alguma coisa, o que fazer? Então, de repente, começa a troca dentro do próprio feudo, né? Aquele que produziu mais uva e tem mais vinho, troca talvez por mais trigo, e por aí vai. Só que esse vilão e esse senhor aloidal, né? esse proprietário de um alódio, ou administrador de uma parte do feudo, ele tem uma liberdade, uma flexibilidade na transitação de um lugar para outro. Então ele começa a fazer troca entre feudos. E essas trocas vão evoluir até chegar a ocorrer centros específicos para trocas chamadas de feiras. Então as mais comuns, a feira de Bruges e a feira de Champagne, na França. Agora tem outros lugares? Lógico, você vai ter feiras espalhadas por toda a Europa. E aí há uma questão fundamental. O transporte para essas feiras, ele é arriscado. Porque o tempo que o feudalismo ficou preso em si mesmo, nós tivemos ali então o surgimento de algo que é a má conservação das estradas, das vias, também o surgimento de pessoas oportunistas que podiam roubar essas cargas. Então, no geral, nós vimos ali a necessidade de uma construção de uma infraestrutura, mas que não dava certo porque cada feudo tinha seu mundo próprio, e esse mundo que está crescendo para fora do feudo, que é o mundo das trocas, não fazia parte da cultura do senhor feudal ao longo de alguns séculos. Bom, então essas feiras vão crescendo, mas ao longo do caminho também vai se revitalizando as cidades. Então as cidades passam a ser centros comerciais. O grande problema é que elas estavam presas aos feudos. Então esses homens se juntam, né, esses moradores dos burgos, a burguesia, e passam a comprar o direito da cidade ser administrada por eles mesmos. Por meio de uma carta chamada forral, se compra essa liberdade, e a cidade então passa a praticar o comércio com mais flexibilidade. E esse proprietário, administrador do feudo ou de parte dele, muitas vezes fica melhor para ele sair do próprio feudo e viver agora atravessando, né? Ele vai ao feudo e busca o excedente do servo, aquele que pertence a ele, e ele revende. Então vai surgir daí o comércio e algumas necessidades. A troca, que era feita em forma de escambo, ela evolui para uma troca voltada principalmente ao uso de algum tipo de material que expressa a riqueza. Então você vai ter o renascimento da moeda ou das cartas de crédito, e dentro da cidade uma administração diferente. Cada cidade muitas vezes vai se especializar em algum tipo de produto, lã, ou trigo, ou grão, ou a fabricação de algum instrumento, por aí vai. E aí vai se criar dentro da cidade as corporações de um ofício, onde o oficineiro está ligado a um mestre, esses mestres têm uma ligação entre eles, e eles elegem, por sua vez, quem administra a cidade e as suas regras. Então começa a surgir uma figura nova, que é o burguês, que é aquele que não vive especificamente da planta, do plantio, do cultivo, mas que muitas vezes ele vive especificamente de atravessar um produto de um lugar para outro, ok?
E aí, o renascimento das cidades traz para a gente uma outra questão, né? Valores até então esquecidos, mais a necessidade de proteção, a necessidade de novas técnicas para plantio, porque precisa de mais excedente, atende um público maior, mas começa também a buscar novas rotas comerciais. E ao buscar as novas rotas comerciais, que nós temos então duas coisas que vai ser interessante. As cruzadas. Ela vai aliar o desejo da proteção da religião católica, do avanço muçulmano, a também a abertura de novas rotas comerciais por parte dos burgueses. Os cruzados partem para Jerusalém, muitas vezes algumas cruzadas organizadas pelo Papa, outras organizadas por reis. Essa cruzada vai abrir novas frentes comerciais e também vai liberar a Terra Santa e todo aquele território dos povos islâmicos. Por um lado, isso vai trazer o contato comercial entre Oriente Médio, entre Ocidente e Oriente, mas vai trazer alguns problemas. Dentre eles, por meio do rato, a peste bubônica. Mas no final da Idade Média, a peste bubônica, né, uma doença transmitida pela picada da pulga, que está com o seu organismo contaminado com a peste, ela passa a contaminar as pessoas e não tendo uma profilaxia, as cidades muito amontoadas, muito cheias, no qual havia proliferação de ratos, há também as epidemias. E a peste vai se manifestar de três formas. A peste bubônica, por meio de bulbos, né, que vai estourando ou que vai crescendo na pele e causa muita dor. A peste pneumônica, que vai ser a destruição de todo o sistema respiratório. E a peste septicêmica, que é a contaminação sanguínea. No geral, isso mata, né, 1/3 da população europeia e vai ser sequenciada aí por chuvas a longo prazo, depois por secas, que vai trazer a fome e vai ser um dos motivos do fim do sistema feudal como forma de organização política e também como forma de organização econômica. Ok? Um abraço.